Amém? Amém. Tem sido muito bom estar com vocês durante esses dias. Uma energia extra que a gente pega, usando a expressão do pastor Rodinelli, os humildes começos, né? A gente lembra dos humildes começos em que nós também passamos por aqui, e também as pregações do pastor Tiago. Tudo isso para nós é motivo de encorajamento também. Gostaria de pedir você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. E eu prometi para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre cada coisa, né? Talvez vocês estão esperando aí a última parte, que foi sobre relacionamento. Como Kátia e eu chegamos a estar juntos, como que ela foi induzida para fazer essa besteira, né? Eu costumo dizer que só que não vamos contar isso no tempo de pregação, tá? Combinado? Não pode contar, porque senão eu vou perder tempo com vocês aqui. Mas nós não éramos interessados um no outro nem nada. Na verdade, eu tinha, vamos dizer assim, outros planos, né? E ela era uma moça muito, assim, sabe, um patamar um pouco alto e tinha muitas possibilidades aí na época dela, e eu não tinha muitas possibilidades não. Mas nós éramos amigos, né? Nós fomos trabalhar na mesma igreja lá em Atuba, e o pastor Divino que fez essas propostas aí, porque o que você acha da Kátia e tudo? Eu falei, legal, partidão, né? Mas não para mim. Ele falou, não, que isso, mas por que não? Eu falei, porque a Kátia já tinha feito faculdade, já tinha tirado a habilitação, já tinha tido carro e tudo, né? E eu, quem era eu na fila, né? E aí ele falou, olha, se eu fosse você eu pensava melhor. E ficou com aquela coisinha, né, de dar conselhos e tudo. Eu não dou conselhos a ninguém assim sobre, mas o pastor Divino, ele era corajoso, ele dava umas dicas, né? Mas eu sei que muitas pessoas têm essa pressa, né, de arrumar um namorado às vezes, ou namorada, e já sair daqui casado e tudo mais. Na nossa época tinha muito disso, de namorar e casar e já ir para o ministério com tudo certinho. Não sei, é difícil falar que essa é a vontade de Deus para todo mundo e que isso é o que deve acontecer, né? Mas eu acho que o mais importante é você orar e buscar realmente estar andando certo e buscar a vontade de Deus. E eu sou daquele time que não acredita assim que Deus criou uma pessoa aqui, criou outra pessoa ali, e elas têm que se encontrar, e se elas não se encontrarem, elas perderam a possibilidade para sempre e vai casar com a segunda, vamos dizer assim, a segunda, né, a vontade permissiva de Deus. Tem gente que pensa assim, que tem aquele encontro de pessoas insubstituíveis, né? Então eu penso que se você estiver orando realmente em comunhão com Deus e pensando sobre isso, e segue os passos de conhecer uma pessoa que aparentemente tem um bom testemunho, talvez conhecer a família, né, é importante. Se você faz questão de uma casa bem arrumadinha, saber se a pessoa é desse tipo, né? Se você faz questão de certas coisas, ver se aquela pessoa tem isso para oferecer, porque na hora do namoro é tudo muito romântico, né? Mas depois que casa vem a vida prática e tudo. Lá na igreja eu tento fazer, na outra igreja era assim, nessa eu não sei se a gente vai conseguir. Mas namoro a três, o namoro lá é a três, é a menina, o rapaz e o pastor no meio, fazendo estudo bíblico, né? Já começamos o estudo bíblico do tempo do namoro. E aí depois, se for para frente, noivado, aí tem 6 meses de estudo bíblico antes do casamento. E eu tento antever várias situações que eles vão enfrentar no casamento. Uma das últimas, para vocês terem uma ideia, quando os seus pais envelhecerem, vocês vão cuidar dos pais de vocês? Porque tem pessoas que estão prontas para cuidar dos pais, mas tem outros que nem de longe, e às vezes já no namoro noivado, sabe, aquela sogra é uma peste, eu não quero saber dela não, né? E aí a gente trata isso também, você vai cuidar na sua casa e tudo mais. Então a gente tenta antever essas situações, então conhecer as pessoas, né? Eu fui lá em Taubaté, conheci os pais da Kátia e tudo, e depois ela foi em Barueri, conheceu meus familiares.
Mas uma coisa que eu achei importante é essa ideia de que se você achou uma moça, ou no caso da moça, um rapaz, que tem bom testemunho, está servindo a Deus, sem romantismo, né? Pensa com calma, pensa com tranquilidade. E se a pessoa tem esse compromisso com a obra do Senhor, então essa é uma pessoa boa para você casar, né? Bom testemunho, uma estrutura familiar e tem uma boa convicção de que quer servir a Deus, né? Então isso são as coisas mais importantes, porque aqui no seminário a gente viu pessoas que namoravam e eles davam muito problema no namoro. Eles brigavam. No tempo de namoro, Cátia e eu estávamos lendo livro de relacionamento, escolhendo o nome dos nossos filhos. Não que a gente era perfeito, né? Mas eles estavam brigando no tempo do namoro. E eles, depois de um tempo, se casaram, foram para o ministério, casaram, depois de um tempo se separaram. O pastor e a sua esposa se separaram. Então, às vezes, essas brigas e relacionamento do tempo do seminário já são um indicativo do que pode acontecer depois. Então, não precisa forçar a barra. Se não está dando certo, separa. Não precisa continuar o namoro. Até o altar pode desistir. Depois, aí você tem que honrar aquela palavra, aliança diante do Senhor, né? Mas aí eu costumo dizer que eu ganhei o meu galardão aqui na terra, a minha esposa, né? O galardão dela vai ser lá no céu. Vai ser pela fé, né? Casou pela fé. Mas orem a Deus e não tenham pressa, não fiquem preocupados com isso, mas também não escolha demais, né? Cuidado para não escolher demais também, acaba. Mas foi assim, fomos amigos. Há quem pensa que não há amizade entre duas pessoas, que não seja de interesse, nós éramos amigos, e depois essa amizade evoluiu para o namoro. Então eu orei especificamente, como sempre, Deus me mostrou na sua misericórdia. Não quer dizer que tem que ser assim com todos, mas tem sido uma bênção. Estamos em Atos, então, capítulo 11, não é? Se vocês quiserem conversar com a gente depois sobre essas ou outras coisas, estamos aí, até amanhã cedo a gente vai partir para São Paulo, de lá eu vou para deixar a Cátia em Taubaté e volto para Brasília. Capítulo 11, nós vamos ler versículo 19. Se você puder, fique sentado. Eu sei que a cadeira está quentinha, né? 11, 19. Vamos manter a reverência sentados mesmo. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Nosso Deus amado, precisamos da ação do Teu Espírito, condução para a nossa edificação nesse tempo precioso aqui. Muito obrigado pela Tua misericórdia em nos salvar em Cristo, nos chamar e nos poder fazer úteis para a Sua obra. Pedimos que nesse tempo precioso o Senhor fale conosco. Em Jesus e pelo Teu Espírito oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, então nosso tema geral é a dinâmica da grande comissão. Como Deus faz as coisas, desde pegar jovens ou pegar pessoas que às vezes têm uma meia-idade já e de uma completa inutilidade trazer a serem úteis ao Senhor. Primeiro, obviamente, salvação. Essa é a dinâmica da grande comissão. Ele salva as pessoas, ele chama as pessoas, separa para servir, e nós vimos isso na vida dos primeiros missionários, os primeiros enviados, os apóstolos, né? Essa palavra significa isso, é enviado. E o Senhor Jesus, ele trabalha a consciência daqueles jovens discípulos apóstolos. Ele mostra para eles o que ele via. Lembra lá de Mateus 9? A sua visão, o que ele sentia vendo aquela multidão perdida. Ele também dá ordens a eles. E também ele dá poder a eles, como diz Mateus capítulo 10. Mas a gente não pode imaginar que eles estavam prontos. Ninguém está só por ser chamado automaticamente pronto. A gente vai aprendendo e se preparando, sendo preparado. Nós vimos também que eles receberam poder, mas eles não tinham virtudes essenciais, necessárias, como Jesus tinha. Então não somente Cristo dá algo para eles, mas Cristo tem que tirar algo deles. Cristo tem que tirar deles o orgulho, que eles eram muito orgulhosos, tirar deles a falta de compromisso, porque mesmo sabendo que tinha todas aquelas etapas de tribulação pela frente, eles fugiram, eles correram quando Jesus foi crucificado.
teve que tirar deles a incredulidade, porque eles não acreditavam, e teve que trabalhar, tirar deles essas coisas que, digamos assim, eram impedimento para eles servirem plenamente ao Senhor Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um tema diferente. Hoje, dentro do tema Dinâmica da Grande Comissão, nós vamos falar sobre como nasce uma igreja. Como nasce uma igreja. Eu acho que como é especial o nascimento de um filho, é especial também o nascimento de uma igreja. Pelo menos eu tenho, com aqueles irmãos a quem eu pastoreei, um sentimento de pai mesmo. E eu não sou o fundador da igreja. Imagino que seja ainda mais especial para quem é fundador da igreja. Então eu tenho aquele zelo pelas pessoas da igreja, aquele carinho, às vezes até aquele ciúme, né? Aquele ciúme. E acompanho o sucesso deles, comemoro, oro por eles, me entristeço junto com eles também. Então uma das coisas que Deus vai dar para vocês que vão servir a Ele nesse caso é um coração de pai, um coração de mãe. E necessariamente a igreja é um nascimento, é um organismo vivo e tem um nascimento. E o nascimento da igreja, ele é espetacular, mas como o nascimento da mãe, a mãe dá luz, o nascimento de um filho também é espetacular, não é isento de dores, e não é exatamente assim arrumadinho, tudo no seu lugar. Quando o neném nasce é aquela coisa, né? Aquela mistura de emoções, alegria, dor, cansaço, e expectativas, ansiedades, e às vezes um cheiro bom, às vezes um cheiro ruim, às vezes é fofo, às vezes é chato, né? Tem tudo isso misturado. Mas são as características peculiares do nascimento de uma igreja. Aqui nós temos uma igreja e a gente pode aprender sobre o nascimento de igreja em vários textos, e tem muitas coisas para aprender. Aqui apenas à luz de Atos capítulo 11, né? Que é uma das últimas etapas da expansão da igreja, que ela está chegando agora nos gentios. O Senhor já cumpriu sua ordem, o seu plano em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, capítulo 8, e agora capítulo 11 é a preparação. Capítulo 11 é a preparação para entrar nos gentios. Nós temos Pedro falando com Cornélio. De certa forma você pode considerar uma fase embrionária do evangelho chegando nos gentios, no capítulo 11, né, que é em Cesareia. Então Pedro fala com Cornélio, um encontro que é de um judeu limpinho, Pedro, todo limpinho, com um homem que era aparentemente um italiano pelo nome, né, Cornélio, e que era um gentio. E Pedro não faria isso de jeito nenhum. Na verdade, Pedro estava mais para fiscal da qualidade, do puro sangue, do pedigree dos que estavam se convertendo na igreja. Porque primeiro a igreja em Jerusalém mandou Pedro para verificar esses tais crentes de Samaria. Que conversa é essa? Esse povo de segunda classe, esse pessoal aí que não tem pedigree, que não é puro sangue. O evangelho chegou a eles estão se convertendo. Igreja em Samaria, lembra o ministério de Filipe? Então Jerusalém fez o quê, Tiagão? Pedro, vai lá dar uma olhada. Então Pedro chegou lá e verificou que de fato eles estavam crendo no Senhor. Ele reconheceu que eles estavam crendo no Senhor. Então agora no capítulo 11 do livro de Atos, tem essa situação com Cornélio. Essa situação com Cornélio, e a conversão de Cornélio teve que levar Pedro a se defender em Jerusalém. Porque ele não era mais somente um fiscal, ele estava envolvido na conversão de Cornélio. Deus de um lado, acho que na série se chama isso de crossover, né? Quando as duas séries se juntam, tem um tipo de crossover de sonhos aqui. Porque de um lado o Senhor falou em sonho com Cornélio, do outro lado o Senhor falou em sonho com Pedro, e os dois tiveram que se encontrar através desse sonho. E acho que somente assim, para eles, a coisa pareceu real. E aí Pedro é chamado, fala: que conversa é essa? De você estar indo lá na casa de gentios e tal, e Pedro foi se defender perante a igreja em Jerusalém. Aí a próxima fase aqui já é em Antioquia. E Antioquia, Jerusalém não manda mais Pedro, já não é mais esse tom tão, talvez, fiscalizador, já manda Barnabé, que é o abraçador, né? É aquele que pega no colo. Então já manda Barnabé. Então o evangelho chega aqui em Antioquia. Essa primeira, eu coloquei em palavras, eu sei que para os mais experientes pode até ser chatinho, mas eu gosto de deixar um esboço que vocês podem anotar e entender tudo claramente. Vamos colocar assim, que o nascimento de uma igreja, nesse caso aqui, às vezes se dá no meio da resistência.
resistência. Por quê? Vamos olhar em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, ver o que aconteceu aqui no versículo 51 ao 60. Atos 7, 51 a 60. Uma igreja nasce, irmãos, em certa medida, em meio à resistência. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, Estevão na sua pregação. E incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores, assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Naquele dia, capítulo 8, versículo 1, do meio para frente. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. No versículo 1, no início, diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo era da turma que perseguia e capturava, torturava, matava os cristãos. Mas aqui diz que houve essa dispersão, essa perseguição por causa da morte de Estevão, como desdobramento disso, para que ninguém mais ficasse nesse atrevimento que Estevão teve de pregar, e somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os demais saíram, foram embora. E aí, quando nós chegamos no capítulo 11, é o desdobramento desse fato aqui. Por isso que eu comecei falando que a igreja nasce em meio à resistência. Alguém tem que se levantar e contra a inclinação do mundo de que quer silenciar o Evangelho, contra o mundo que quer silenciar o Evangelho, ou contra uma igreja, cristãos que estão mornos, paralisados, acostumados a nada, a fazer nada. Alguém tem que ser resistência e pregar o Evangelho, e ir e pregar o Evangelho. Se você parar para pensar, nos últimos anos, o fervor por missões nas igrejas tem diminuído. O fervor por missões tem diminuído, a quantidade de missionários, na minha perspectiva, também tem diminuído. No nosso campo lá, por exemplo, nós temos um missionário, para ser mais específico, no campo do Distrito Federal. Tem um missionário nacional. E esse único missionário, por uma necessidade, obviamente, ele está fazendo o papel de revitalizador da igreja. Ele não está nem fundando uma igreja, ele está revitalizando a igreja. Eu não sei como está aqui, se tem muitos missionários americanos, muitos missionários brasileiros, se as igrejas estão enviando missionários para o mundo afora, mas eu tenho essa impressão de que missões está numa fase de queda. Tá? Então, qualquer um que se levanta para promover a causa missionária hoje é resistência. E qualquer um também que se levante para pregar o Evangelho também é resistência, porque as pessoas estão preguiçosas, gordas, acostumadas a consumir e não entregar nada. Só recebendo, entre aspas, engordando ali e não entregando, não indo atrás, não buscando compartilhar. Às vezes até a igreja começa a discutir bobeirinhas como cor da cortina, se fazemos aniversário de pessoas na igreja ou não, como vai ser o Natal, como vai ser isso, flores, não flores, bolinhas, não bolinhas, e às vezes isso dá problema, dá briga, porque não estão pregando o Evangelho. E o que traz energia e vida para a igreja são novos convertidos. Traz energia e vida para a igreja como uma criança traz energia e vida para uma casa.
Então, se você quer pregar o Evangelho, bem-vindo à resistência. Porque a ordem para eles era: se pregar, morre. Eles fizeram o quê? A gente não pode pregar aqui, mas a gente vai pregar por aí. E foram pregando, foram pregando. Acabou a igreja nascendo, mas ela nasceu nessa circunstância, de pessoas resistindo. Então, se você está com esse pensamento, saiba que você será parte da minoria. Uma minoria barulhenta, eu espero, mas uma minoria. E não espere que você seja, sabe, esse ano nós fomos, esse ano não, ano passado, era Brasil e Peru. E nós fomos lá, foi ano passado, meu bem? Foi, né? Fomos convidados para assistir o jogo do Brasil e do Peru no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Um dos estádios mais caros e inúteis do mundo, o estádio Mané Garrincha. Ele custou quase 2 bi para ser construído. E ele serve para alguns eventos e é um estádio de aluguel. O Flamengo joga lá, sei lá, o Vasco joga lá, eles alugam. Porque Brasília não tem nenhum time na Série A. Os times que tem lá, me parece, são de terceira divisão. Mas aí foi muito dinheiro desviado e construiu lá aquele templo à vaidade, né? Então eu tinha particularmente uma bronca do Mané Garrincha. Mas aí convidaram para assistir lá o Brasil e Peru, ingresso de graça. O ingresso chegava a custar R$600, chegou para nós de graça. Eu falei, e era uma chance dos meninos irem também, né? E nós fomos lá. E chegando lá, aquele estádio lotado, aquela atmosfera interessante, né? E tudo. Eu nem estava aí com futebol, não conhecia mais ninguém. Procurei Romário, não estava lá. Procurei Ronaldo, não estava lá. Zico, Pelé, não tinha ninguém que eu conhecia lá. Só aqueles meninos da tatuagem, os tupete para cima, calção caindo, então nem sei quem era. Mas o barulho era legal, aquele negócio redondo, sabe, aquele monte de divisões. A gente estava lá em cima, parecia que ia cair em cima deles também, né? E foi legal. Mas era quase 100% Brasil. E tinha lá num cantinho protegido, num cercadinho, a turma do Peru. Eles não seriam ouvidos, eles não seriam nem notados, a não ser por um detalhe: eles levaram uma banda. Eles tinham aqueles negócios barulhentos assim de trombone, sei lá, trombeta, aquele negócio todo, uns tamborzão assim. Eles fizeram barulho 100% do tempo. Os brasileiros também tinham, e meio que era aquela coisa, mas a gente ouvia aquele que eles estavam lá fazendo o barulho deles. Foi impossível não notar os peruanos lá, naquele cantinho ali, fazendo o barulho deles. Eles não pararam um segundo. Eu nunca vou esquecer que eles estavam lá. Nunca. Eles ficaram bem perceptíveis lá. Então pense o seguinte, que nós temos como resistência, às vezes, que ficar meio sozinho, não vai ter muita gente. Mas se você que quer pregar o Evangelho, se você que quer ir para missões não for, o que vai acontecer? Então nós não podemos esperar que sejamos parte de uma maioria, num estádio cheio de gente, todos no mesmo propósito. Isso não vai acontecer. Você será como a turma do Peru lá, barulhento, fazendo a sua parte. Mas se você não estiver lá, eles não têm representatividade nenhuma. Cristo não teria essa representatividade se esses irmãos aqui, fugindo da perseguição, não estivessem dispostos a levar o Evangelho. Então nós temos, em primeiro lugar aqui, de acordo com o versículo 19, todos que foram dispersos por causa da tribulação de Estevão, foram até, olha os lugares, Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Em segundo lugar, nós temos aqui o que eu vou chamar de uma convergência. Uma igreja, ela nasce no meio de convergência. O que é uma convergência? Um ajuntamento, um acordão. Um acordo em que as pessoas, sendo diferentes, elas vão se unir em prol de um propósito. As pessoas são diferentes, irmãos. Olha, vai ter na igreja gente que pensa assim, gente que pensa assado, gente que é rico, gente que é pobre, gente que é chato, gente que é tranquilo, gente que é barulhento, gente que é silencioso. Vai ter jovem, vai ter velho, gente de todo tipo que você possa imaginar. E a igreja de Antioquia é um retrato perfeito disso, porque não somente os missionários os que estavam indo pregar eram de lugares diferentes, mas eles estavam pregando com pessoas de lugares diferentes. Então nós temos aqui no versículo 20, diz, aqueles que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, então os pregadores eram de lugares diferentes, também falaram aos gregos,
anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Agora vamos abrir para o capítulo 13, versículo 1, para ver como que estava essa igreja, o que eles acharam lá de pessoas para compor a igreja, o corpo da igreja. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então você tem Saulo de Tarso, você tem Barnabé, natural de Chipre, você tem Simeão, que é um judeu, só que ele tem por sobrenome Níger, o que significa necessariamente que ele é um negão, ele é um nigeriano, um negão. É um judeu que vem lá vamos dizer assim, vem lá dos lugares dos negros. Aí por isso o sobrenome dele Níger, que é uma expressão do latim para o homem de pele escura. Você tem também qual é o nome dele? Manaém, Colasso de Herodes, um homem do palácio. Não sabemos exatamente se ele era um familiar ou se era uma pessoa de alto escalão, mas era um homem de dentro do palácio de Herodes. E aqui também fala sobre Lúcio de Cirene, que era um local que ficava na África. Se você olha ali o mar, ali perto de onde houve a travessia na direção da Terra Prometida, um pouco à esquerda você vai ver um pequeno território, e lá está Cirene, próximo do Egito ali, mas sendo África, abaixo do mar, uma cidade litorânea. Lembra daquele homem que carregou a cruz por um tempo, Simão Cirineu? Há quem especule que fosse alguma coisa da mesma região. Alguns até dizem que faz uma alusão a uma outra pessoa, mas como não tem confirmação, eu prefiro não citar. Mas observe que essas pessoas eram de todos os lugares que você possa imaginar. Todos os lugares. Era uma bagunça santa a igreja de Antioquia. Gente de todo jeito, gente de tudo que é lugar. E é um reflexo perfeito da igreja. Porque a igreja ela não é uma reprodução em série do pastor. Tem missionário que pensa que ele vai fundar uma igreja e todos os membros serão como cópiazinha sua. Não é. Eles são totalmente diferentes de você e uns dos outros também. É uma santa bagunça organizada, uma igreja. Então ela nasce em meio a, não só a resistência, mas nasce em meio a muita diferença. Eles eram totalmente diferentes um do outro. E também fala sobre Barnabé que aparece aqui numa condição bem interessante. E Joséfo diz que essa cidade de Antioquia, ela era a terceira cidade do Império Romano. Você tinha Roma, você tinha Alexandria e você tinha Antioquia. Ela era muito grande, ela era cosmopolita, há quem diga que ela tinha cerca de 500 mil pessoas. Naquela época é muita gente. E tinha uma colônia grande de judeus, tinha uma colônia grande de pessoas da Índia, uma colônia grande de pessoas da China também. Da China tinha gente lá. E uma colônia grande de gregos. Então a igreja era um reflexo da cidade, que era uma cidade que tinha um grupo de cada pessoas ali. Ela chegou a ser chamada de a princesa do Oriente, por causa não só do seu tamanho, mas da sua estrutura, da sua arquitetura, da sua beleza, da sua importância. Foi fundada por Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande, mas recebeu o nome de Antioquia em homenagem a Antíoco, que era o pai de Seleuco, o general de Alexandre. Então é uma igreja diferente. Esteja disposto para que Deus, por suas mãos talvez, dê a luz a uma igreja com pessoas diferentes. E a igreja são pessoas. A igreja não é prédio, né? Mas a igreja é composta de pessoas diferentes. Então nós temos, em primeiro lugar, irmãos diferentes anunciando o Evangelho, pessoas bem diferentes, e temos também pessoas diferentes crendo e compondo a igreja, como acontece também no nosso meio. Barnabé, nessa época, era o líder maior. Lembra que até Atos capítulo 13 nós temos Pedro como pessoa proeminente, e depois do capítulo 13 de Atos nós temos Paulo como uma pessoa mais proeminente. Só que até Atos capítulo 13, vamos dizer assim, o apóstolo Pedro era a pessoa que está em evidência.
Mas surge uma pessoa aqui num tempo de transição que é Barnabé. Barnabé, ele, antes de Paulo ser o homem proeminente, do capítulo 13 para frente, quem era essa pessoa? Era Barnabé. Entre Pedro e Paulo você tem Barnabé. Quando o apóstolo Paulo se converte, ele vai tentar pregar o evangelho lá em Damasco, que originalmente ele foi para lá para perseguir. Lembra disso? Ele pegou cartas do sumo sacerdote e foi para lá para caçar crente. Foi para lá caçar crente. Então, nesse meio tempo, ele encontra Jesus, ele se converte. Quando ele chega lá na cidade, ao invés de perseguir, ele passa a tentar pregar. Só que aí o pessoal não gostou da pregação dele, estavam tramando um jeito de matar ele. E aí pegaram ele por um cesto, desceu e caiu fora de lá. Depois ele passa, não tem os detalhes sobre isso, mas ele passa 3 anos na Arábia, aprendendo do Senhor Jesus. É interessante, né? Os outros apóstolos passaram 3 anos com Cristo na sua vida, e Paulo diz que ele passou 3 anos na Arábia aprendendo do Senhor Jesus. 3 anos na Arábia. E depois o Atos fala na continuação, em capítulo 9, que ele vai para Jerusalém. Então vamos pegar a sequência. Ele foi expulso da Damasco, não foi aceito quando ele começou a pregar. Ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele chega, e quando o pessoal vê que é ele, ninguém quer saber dele. Ele tenta se aproximar, ele não consegue. Ele fica sabendo, na casa de fulano de tal, hoje tem um culto. Aí Saulo fala, é verdade que, Paulo fala, é verdade que na casa de fulano lá, o Simão, ou na casa do Josué, sei lá de quem, vai ter um culto? Ele fala, eu não estou sabendo, vai ter? Não estou sabendo não. E você sabe onde é? Não conheço, não sei onde é não. Ninguém quer saber de Paulo. Paulo é matador de crente. Vai saber se ele não está tentando se infiltrar e está mentindo para eles. Ele está sendo rejeitado, ele não tem contato com as pessoas, não consegue criar laços com ninguém em Jerusalém. Então um homem aparece. Um homem aparece e pega ele pela mão e sai levando ele por Jerusalém, dizendo, olha, aqui é Saulo, mas agora ele é Paulo, ele se converteu, é verdade. Quem fez isso? Barnabé fez isso. Barnabé tem esse ar de acolhimento. Ele fez isso com Paulo lá em Jerusalém. Depois a Bíblia diz que ele fez isso com Paulo agora no capítulo 11, porque quando ele chega lá em Antioquia, ele vai, olha que há muitas pessoas se convertendo, muito trabalho a fazer, e ele vai lá para Tarso e pega Paulo e traz. Mas é Barnabé que faz isso. Depois tem essa desavença por causa de João Marcos, mais para frente, e ele de novo é o homem que vai acolher. Ele acolheu Paulo antes e depois ele vai acolher João Marcos. Ele não tem coragem de deixar João Marcos para trás. Então ele vai romper com Paulo e ele vai ficar com João Marcos. Nós precisamos de pessoas assim na igreja. Uma igreja que tem uma quantidade de pessoas tão diferentes. Vocês devem orar. Eu quero ser missionário. Como que eu devo orar para que a igreja seja? Vocês oram, qual é a janela de tempo de vocês na oração? Vocês oram pelo próximo ano? Ora, Senhor, o ano que vem vou me formar, me ajuda, tal. Você ora pelo próximo ano. Olha, Senhor, eu pretendo em 5 anos me casar, me ajuda a achar uma esposa, uma doidinha, né? Ou Senhor, me ajuda a achar um marido. Você ora pelos próximos 5 anos? Por que esse limite? Por que você já não ora pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus genros ou noras? Por que você não ora por coisas daqui a 10, 20, até o... Por que a gente coloca limite na nossa oração? Às vezes a nossa oração é muito imediatista, não é? A gente pode orar por um prazo mais longo, orar por coisas que estão bem adiante de nós. A gente às vezes perde esse privilégio, mas é uma oportunidade que nós temos. Então a gente olha para a situação de Barnabé e Paulo e não entende muito bem por que isso aconteceu. Mas eu creio que Barnabé ele enxergava longe. E aí ele não teve a mesma, vamos dizer assim, a mesma atitude de Paulo, e mais tarde a gente reconhece que Paulo, ele volta atrás, ele pede para trazer João Marcos, que ele diz, naquele tempo, para mim ele é muito útil agora. Mas você deve orar, por isso eu falei de oração. Ore hoje, para que você tenha na sua igreja alguém com esse caráter de acolhimento. Acolhimento. Porque tem pessoas na igreja que chegam estranho, entra e sai, e a pessoa da igreja nem olha, nem levanta os olhos para o visitante. Tem pessoas da igreja que estão passando por problemas, e o irmão passa para lá e para cá, e nem pergunta como é que você está precisando de alguma coisa. Tem pessoas que não se importam com os outros na igreja. Tem que ter alguém como Barnabé, que
tem essa expectativa, anda procurando alguém para acolher. E foi a pessoa assim certa, específica, para ir para Antioquia. Porque lá também tanto tinha pessoas pregando de Chipre, da região de Barnabé, como também tinha pessoas na igreja, que era daquela região. Barnabé era a pessoa certa para ir para lá, para criar aquele ambiente de acolhimento, porque ele conhecia muito dos cíprios que estavam ali. Então você deve orar a Deus, se você for missionário, para Deus te dar alguém com um caráter de acolhimento na igreja. Porque uma igreja que está nascendo, ela precisa de pessoas para acolher e receber bem os que às vezes entram na reunião nem crente é. E às vezes fica na igreja, não é por causa da doutrina, da música, da aparência, fica pelo acolhimento. Fica pelo cumprimento que recebe, pelo abraço, por como é que você está, aquele interesse. Já vi casos de pessoas que entram na igreja com a disposição de brigar com os crentes, talvez até de bater no pastor, e é quebrado na porta, é quebrado na entrada. Tenho ouvido testemunho de algumas pessoas que eram muito usados por Deus e trabalhavam na igreja na recepção. Eles eram recepcionistas da igreja. E muitas pessoas deram testemunho depois da conversão de que o que quebrou eles foi a recepção que eles receberam na chegada. De uma pessoa que não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia ensinar, mas sabia acolher, sabia receber. Então ore a Deus para que ao nascer a igreja você tenha pessoas que estão dispostas a acolher. Porque lá dentro vai ter gente muito diferente uns dos outros, e às vezes competindo entre si, ou às vezes não tendo muito laço. Tem que ter alguém que sirva de argamassa para unir essas pessoas. E Barnabé era esse homem. E ele era o líder, mas ele está mais para servo. Aparentemente depois, Paulo vai se destacando, ele vai se recolhendo. O meu tablet acabou a bateria, então deixa eu abrir aqui, irmãos, no celular. Então, vamos voltar para capítulo 11, nós lemos um pouquinho aqui no 13, e vamos ler agora, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé viu aquela igreja crescendo, ele foi enviado por lá por Jerusalém, e ele falou: vocês esperam um pouquinho, dá para aguentar um pouquinho aí? É muita gente, eu preciso de alguém, eu já sei quem eu vou chamar. Ele é doutor, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele é um grande ensinador, não se encaixa em nenhum lugar, todo lugar que ele vai o povo estranha, mas aqui é todo mundo diferente, é todo mundo um pouquinho de cada lugar, aqui vai dar certo. Ele foi lá buscar Saulo. Imagina Saulo, Paulo, Barnabé chegando a ele falando: olha, tem um lugar que vai dar certinho para você ministrar, vamos para lá? Imagina a pressa dele arrumando as malas e indo para lá. Então nós temos aqui como segunda característica de uma igreja que está nascendo, convergência. Pessoas diferentes, pessoas estranhas, unidas pelo Espírito Santo. O próximo versículo diz: Barnabé era um homem, versículo 24, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e por causa disso muita gente se uniu ao Senhor. Terceiro lugar, além da convergência, eu coloquei aqui influência. A Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Mas no capítulo 13 de Atos vai dizer que Paulo era cheio do Espírito Santo. No capítulo 13 do livro de Atos, diz que o Espírito Santo mediou aquela escolha que eles fizeram de enviar Paulo e Barnabé para as missões. Aquela jornada missionária que iniciou a partir de Antioquia. Então, você, se for fundar uma igreja, saiba que você será uma influência para as pessoas. Não é uma coisa só que você é um profissional do ensino. Abra sua Bíblia, no livro tal, eu vou te ensinar uma lição sobre a Santa Ceia, alguma coisa assim. As pessoas querem ver como você fala, como você anda, como você trata a sua esposa, como você trata seu marido, como os seus filhos são. Você será uma influência. Você ensina muito mais pelo seu exemplo, às vezes, do que pelas suas palavras. Você precisa orar a Deus para trabalhar no seu coração como Cristo trabalhou nos discípulos.
Para você não ser somente um professor de Bíblia, mas ser uma pessoa que influencia outras pessoas. Tem pastores, às vezes, que não querem ter esse tipo de relacionamento com as pessoas. O membro fica lá no seu lugar e ele fica aqui no seu pedestal. Ok, está na hora da pregação, deixa eu subir, entregar, fazer aqui o meu trabalho. Terminou, cada um para a sua casa e tudo. Não é assim. Não é assim. Uma das coisas que eu devo confessar a vocês que Deus mudou por causa do ministério é essa recepção, ou a Bíblia chama de hospitalidade, né? Eu sou uma pessoa muito caseira, muito reservada, mas isso foi uma coisa que Deus mudou. E os meninos tinham muita cerimônia em relação a isso. Meus filhos chegavam para pedir para levar alguém em casa, eles todos receosos, e às vezes até se surpreendia quando eu falava, tudo bem, pode trazer. Às vezes eu falava, não, esse fim de semana não dá, está assim, assim, assado. Eles precisam entender, e eu acho que eles estão entendendo isso, que não tem a ver com o que eu quero, com o que eu gosto, com o que me deixa mais confortável, tem a ver que nós temos que fazer isso, temos que acolher pessoas. Estava dando um treinamento uma vez de evangelismo e trabalhando essa parte de você tem que se interessar pelas pessoas, fazer amizade. Às vezes você tem que ir na casa dela, tem que trazer ela ímpia, incrédula, na sua casa, para um jantar, para um lanche, fazer amizade mesmo. E enquanto isso você vai pregando o evangelho. E aí uma pessoa falou assim, uma irmã amada inclusive, honestamente ela falou, pastor, eu teria muita dificuldade com isso, porque eu não gosto de gente na minha casa, eu também não gosto de ir na casa das pessoas. Eu falei, irmã, se é o caso, você teria que vencer isso mesmo. Porque, olha, no Novo Testamento as igrejas eram nas casas. As igrejas eram nas casas, não tinha tempo. Imagina aquela correria das irmãs, varrendo a casa, jogando água para baixar o pó, preparando os alimentos e tudo, e o trabalho que dava naquela época. Não tinha máquinas de lavar, não tinha micro-ondas, não tinha nada disso, não tinha telefone, não tinha relógio. Então ali aquele trabalho enorme que dava para ter uma reunião da igreja na sua casa. A Lídia fez isso por muito tempo. Tem uma igrejinha que nasce do lado da sinagoga, a gente vai ver hoje à noite em Atos 18. Lugares não preparados, era onde estava a igreja. Mas sabe uma coisa sobre o ministério? Essa é a diferença entre uma pessoa chamada, e uma pessoa não chamada. Uma pessoa que é chamada, às vezes ela faz coisas pela igreja que ela não faria nem pelos seus parentes. Ela faz pela obra. E uma pessoa que não é chamada, ela faz pelos seus parentes, pela sua família, coisa que ela jamais fará pela obra. Essa é a diferença entre uma pessoa chamada e uma pessoa não chamada. Esse é o coração. A sua família, ela trata muito bem, ela faz coisas especiais e maravilhosas. Sua família e seus parentes estão no pedestal, estão lá no alto. A igreja, que se espatife em frangalhos, não é problema meu. A obra de Deus, missões, estou nem aí. O missionário não é assim, ele é capaz de fazer pela obra de Deus, pela sua igreja, pelo seu ministério, mais do que ele faz pelos seus parentes e até pela sua família. Não que isso seja exatamente o certo, mas é o coração, está ali. Quando vê, já está fazendo. Quando vê, já está fazendo. Ora a Deus para que você tenha pessoas assim e que você seja uma pessoa assim, que influencia os outros. Barnabé estava ali para isso, Paulo estava ali para isso. Eles eram ótimas influências. Em quarto lugar, nós temos aqui um trabalho, uma obra do Espírito Santo. A gente vai chamar isso aqui, para não perder aí a terminação, de regência. Quem estava no comando? Quem estava direcionando aquela igreja? A gente acha aqui pela forma como eles agiram. Versículo 24 fala sobre Barnabé e buscar Paulo. Versículo 25, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ensinaram Paulo e Barnabé. Barnabé ali trabalhando para acolher as pessoas, Paulo, teologia, ensino, Bíblia. Um ano. É impressionante como essa igreja absorveu em um ano. A igreja de Corinto levou quase 3 anos. Teve outros ministérios que foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio mais ou menos. Antioquia, dentro de 1 ano, já tinha profetas, mestres, doutores, capítulo 13, versículo 1.
E o Espírito Santo trabalhou no coração deles, a ponto deles chegarem e dizer: olha, nós já aprendemos muito. Paulo, Barnabé, obrigado. A gente aprendeu muito com vocês em um ano. Só que tem uma coisa, a gente ama vocês, a gente não quer perder vocês, mas e o resto do mundo, como fica? A gente estava orando, conversando, Deus pesou no nosso coração, o Espírito Santo falou com a gente desse jeito: isso não é hora de vocês irem para outro lugar. E Paulo e Barnabé falaram: olha, a gente também estava sentindo a mesma coisa, Deus está falando assim no nosso coração, que está na hora da gente sair. E eles falaram: tudo bem, então é o que Deus está querendo, vocês vão para tal lugar, vocês vão pregar, e enviaram os dois. Dentro de um ano, eles consumiram tanto, olha o que diz a sequência: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles se destacaram tanto com o comportamento deles, com o zelo deles, com a dedicação deles, que eles foram chamados de cristinhos. A tradução para nós é no aumentativo, cristãos, como se fosse grande, mas a conotação é pejorativa, é como se eles fossem pequenos Jesusinhos. Olha lá a turma dos Jesusinhos lá, olha o jeito deles andar, olha como eles falam, como eles agem. Mudou a cultura, cada pessoa de um lugar diferente. Aparentemente, a princípio, todos judeus, mas judeus de um lugar, judeus de outro lugar. Fala dos gregos lá, que aparentemente eram judeus, mas judeus com hábitos de gregos, helenizados. Eles gostavam das músicas dos gregos, falavam grego entre si, gostavam de consumir a cultura grega, tinha perdido as características judaicas. Tão grande era a influência da cultura grega. Quem fosse inteligente, esperto, quem fosse acadêmico, seria um grego. Teria hábitos gregos. Os outros eram considerados bárbaros. Lembra disso? Os bárbaros não eram gente que ficava nas tribos comendo carne humana, não é isso não. Os bárbaros eram pessoas que não eram gregos. E essa expressão vem do blá blá blá, né? O barbabá. É como se eles estivessem criticando o jeito das outras culturas falar. Perto do rebuscado grego era um blá 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 que eles falavam. Então eles eram os bárbaros. E esses judeus já tinham perdido a parte da sua própria cultura e tinham assimilado essa novidade dos gregos. Mas o Evangelho entrou ali e pegou cada pessoa de cada cultura, de cada influência, uniu todo mundo e transformou todo mundo, a ponto de quem era de fora olhar e dizer: lá vai os cristinhos. O Evangelho tem esse poder de transformar pessoas de todas as culturas, de todas as crenças, de todos os valores, de todas as épocas, de todos os lugares, e colocar todos debaixo de um só guarda-chuva, que é o quê? Cristão. Se alguém perguntasse para você: o que você é? Qual a primeira palavra que você diria? Foi uma vez um homem perguntar para uma pessoa: o que você é? Como que você se descreve? Ele falou: eu sou profissão, eu sou engenheiro, sou médico, sou professor, tenho uma esposa, tenho filhos, moro em tal lugar, sou de tal região, sou assim, assim, assado. Aí a pessoa falou: pois é, esse é o problema. A sua primeira resposta deveria ser: eu sou um cristão. Ele disse: não, mas é porque eu não penso. Não. Essa deveria ser a sua primeira resposta: eu sou um cristão. Porque o cristianismo, a fé em Cristo, ela muda toda a nossa forma de enxergar a esposa, o nosso lugar de onde a gente vem, a nossa profissão, nossa forma de gerir os bens materiais. A fé em Cristo, ela transforma tudo. Então a nossa primeira característica, irmãos, é ser cristão. Está acima da cultura, da região, dos gostos, dos hobbies, está acima de tudo. Mas aqui no capítulo 11, versículo 26, diz que Paulo chegou em Antioquia e por um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Eles ensinaram. Não está dando uma ênfase aqui nos milagres que foram feitos, não está dando uma ênfase vamos dizer assim, nas pregações, na eloquência ou coisa do tipo. A ênfase está no ensino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, dos meus insignificantes 21 anos de ministério. A coisa mais acertada que eu fiz na vida foi aprender a estudar para ensinar a palavra de Deus na igreja. Isso tem sido o meu advogado. Tem sido o meu advogado, tem sido o meu consolo, tem sido o meu sucesso, tem sido tudo que possa haver de melhor no ministério, tem sido fruto de aprender e ensinar as Escrituras.
Aprenda a fazer isso. Antes de você dizer assim, eu penso, eu acho, diga, assim diz o Senhor. Olha, a Bíblia ensina que é assim que você começa a conversa. Pastor, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E, olha, a Bíblia ensina que começa assim. Aprenda, se você começar a fundar uma igreja e conduzir uma igreja, ou se for missionário, entregar para um pastor que tem essa visão, que das coisas mais simples até as coisas mais problemáticas, conduz seguindo os ensinos das Escrituras, você vai ter uma igreja que vai evitar quase 100% dos problemas. Eu posso dizer para vocês como a ênfase maior que eu posso dar de conselho para vocês: aprendam a Bíblia e ensinem as Escrituras. Ensine pregando e aplicando a Bíblia para a necessidade das pessoas. Aplique a Bíblia para a necessidade do casamento na hora da pregação. Aplique a sua pregação para a necessidade dos relacionamentos interpessoais, para a conduta na escola, na faculdade, na vizinhança, dentro da igreja. Aplique. A teologia tem que descer para o bolso, para ela saber biblicamente como lidar com o dinheiro. A teologia tem que descer para o anel, para saber como lidar com o relacionamento. A teologia tem que descer para a vida prática. Ela tem que, ao pensar em fazer qualquer coisa, ela tem que lembrar da Bíblia. Se você fizer isso, a chance de você ser bem sucedido no ministério é praticamente 100%. 100%. O resto só depende de você não fazer besteira e não cair em pecado. Aprenda a ensinar e aplicar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fez isso. Ele poderia ser um homem confiar na eloquência. Ele mesmo diz, eu podia fazer isso, mas eu me recusei a fazer isso. Me propus não fazer ninguém saber nada, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Abri mão da sabedoria, da eloquência, de tudo, e fui para a simplicidade da pregação da palavra. Como nasce uma igreja? É lindo, é maravilhoso, mas é bagunçadinho. Mas primeiro você tem que insistir, tem que ser insistente, você tem que pregar, você tem que ir. Tem que ser resiliente. Ou usando a palavra que eu mencionei no início, você tem que ser resistente. Segundo lugar, convergência. Pessoas diferentes são reunidas num só lugar. Deus faz isso. Para isso dar certo, já oro desde já por pessoas que sejam influentes, pessoas do bem, que vão influenciar as pessoas. E você também será uma influência. Em último lugar, lembre-se disso, conte com isso, ore por isso, que você vai reger aquele ministério. No que cabe a você, você vai reger pelo ensino da palavra. O Espírito Santo vai aplicar a palavra. Então a regência da igreja, embora seja o pastor, o cabeça, o missionário, quem rege a igreja é o Espírito Santo aplicando a sua palavra, como a gente vê que estava acontecendo aqui. Que Deus abençoe vocês, fique firmes, e que você possa também ansiar e orar e participar desse momento tão belo que é o nascimento de uma igreja. Amém.